E ela trouxe para nossa escola duas coisas incríveis. Um livro que ela escreveu e um jogo que ela desenvolveu. E aí, calma. E aí esse momento que a gente vai vivenciar agora é o lançamento desse jogo. Ela vai explicar um pouco sobre o jogo, vai tirar todas as dúvidas de vocês. E é agora que eu me retiro e vou entregar o microfone para ela. Obrigada. Gente, adorei. Aqui a turma, viu? Vocês são ótimos professores. Parabéns. Gente, boa tarde. Boa tarde. Então, gente, vim conversar com vocês, passei essa tarde. Agora, mais cedo, conversei com algumas turmas do 7º ano, né, Bianca? Foi 7º, 6º e 7º. E aqui também é 6º e 7º, correto? Pronto, olha aí. Tenho certeza que vocês vão participar tanto quanto a turma anterior, né? Sim! Eu vou levar vocês. Eu vou levar essa turma embora comigo. Vou levar lá pro trabalho. Vocês vão fazer sucesso lá no meu trabalho. Vocês vão fazer sucesso lá no trabalho, viu? Vão gostar muito, vou levar vocês. Vou sim. Mas, gente, então, eu vim hoje apresentar para vocês dois materiais que vão ficar aqui para a escola, né? Primeiro, parabenizar mais uma vez os professores, viu? Parabéns pela escola e pelo trabalho que vocês desenvolvem, viu? É muito legal, já falei com a Bianca, falei na turma anterior, e é muito importante escolas assim, né? Que tem esse trabalho que desenvolve, né? Vocês estão na terceira edição desse festival, e é muito legal discutir sobre temáticas tão importantes que é consciência negra, que foi ontem, e tantos outros temas, porque quando eu fazia as perguntas, os alunos estavam afiadíssimos, alunos e alunas assim, respondendo rapidamente e corretamente, isso é muito bom, né? E aí, hoje eu queria conversar com vocês sobre um jogo. Quem gosta de jogo de cartas? Quem já jogou Uno aqui? Joga todo dia, né? Próxima vez você vai sair. Eu trouxe para vocês, para deixar aqui na biblioteca, para quem quiser ter acesso, os professores vão também ajudar nisso, um jogo, tá aqui o jogo, tá aqui o material, que é o jogo Ceará, Histórias de Luta. Alguém já viu o Ceará com S? Alguém sabe me responder o porquê Ceará com S? Opa! Pode vir aqui? Como é teu nome? Pedro, pode dizer aqui. Pode ficar contigo aqui, não? Pronto. Olha aí, gostei da resposta, viu? O Pedro Levi, né? Fala sobre aí a fundação do estado do Ceará, no momento que países, né, da Europa, colonizadores europeus vieram para cá. O nome Ceará com S, ele é um nome tupi-guarani, que é uma língua com... Quase isso, é o canto da jandaia. Olha aí, isso mesmo. A jandaia é um tipo de pássaro existente aqui no estado do Ceará, que é o canto da jandaia. Eu acho até que está aqui ainda, se eu não tirei. Vai aparecer aqui para vocês, até que me perguntaram como é uma jandaia. Canto da jandaia, pronto, tá aí. Amarelinho da cor da camisa de vocês. Olha aí, amarelinho com laranja. Exatamente. E aí o canto da jandaia é o nome tupi-guarani, porque aqui existiam muitos pássaros, muitas jandaias. E também, alguns falam, né, o Ceará, com a sua fundação, depois virou como a gente escreve hoje, Ceará com C, né? Mas antes se escrevia assim.
Outros também falam que é por conta do Ceará, né, do deserto do Ceará, já tem outros historiadores, tem pessoas na área da linguística, mas o que se sabe mesmo da língua tupi-guarani. E é muito utilizada aqui no estado do Ceará e no Brasil, a língua tupi-guarani. E aí, a partir dessa explicação do tupi-guarani, eu entro agora para explicar o que é o jogo. O jogo Ceará é um jogo de cartas que vem com 20 cartas ilustrativas, sendo de 10 lideranças. 10 lideranças negras e indígenas. Quem aqui conhece comunidades indígenas? Já foi? Alguém aqui já foi numa comunidade indígena? Tem uma na Caucaia, isso mesmo. Alguém falou. Tapebas. Foi você, João? Pronto, foi o João que falou, João Vitor, viu? Obrigada, João. Oi? Pode. Família do Matagal, não conheço. Não conheço. Então, há comunidades indígenas, como os Tapebas, que foram faladas aqui, que fica em Caucaia, pertinho de vocês. Tem os Anassés também, que fica em Caucaia. E tem diversas outras comunidades indígenas. Pode falar. Oi? Qual é? Em Caucaia, é? Ah, então os Anassés? Os Anassés. Isso mesmo, olha aí, os Anassés. É uma comunidade indígena muito antiga, por sinal, aqui no estado do Ceará. No Ceará, nós temos 14 comunidades indígenas distribuídas em diversas regiões, né, do estado do Ceará, em diversos territórios aqui do Ceará. E é importante a gente falar isso, porque muitas delas já, né, por conta da invasão, dentre outras coisas, elas estão aí desaparecendo, mas continuam em resistência, como a tia aí da nossa colega, como é seu nome? Mariana? Maria Clara, pronto. Assim, Maria Clara, pode falar. E acho que Caucaia. Não sei. Pode ser Caucaia, né? Tem várias. Aqui a gente fala, eu falo Caucaia porque fica mais perto, que devem ter pessoas que moram, né? Na turma anterior tinha gente que mora em Caucaia e falou que conhece. Mas tem diversas, tem Aquiraz, que já é pertinho da Messejana, né? Tem Aratuba, que é pertinho de Pacatuba, ali, Maranguape. Então são várias comunidades e tem em outros lugares, né? No Cariri, enfim, esses lugares diversos aqui do estado do Ceará. E aí, eu e uns amigos meus, a gente, né, nos juntamos para construir esse jogo com a ideia de levar para as escolas para que as pessoas possam conhecer a história dessas lideranças. Porque são lideranças do estado do Ceará que às vezes a gente não conhece. Como eu falei aqui, está aqui a Maria Clara, que tem a tia, que é lá dos Anassés, né? Maria Tereza. Tereza, não, Maria Clara, correto? Ah, eu entendi meio com a Maria Clara. A Maria Clara que falou. E como é importante a gente conhecer a nossa história. Por isso também a data de ontem, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Falar sobre a nossa história é falar sobre a gente, né? E aí, pensando isso, foi construído esse jogo para falar sobre a gente, mas sobre pessoas que fazem parte. Isso aqui é a caixinha, né, que eu mostrei para vocês. E aí, falar dessas pessoas é falar da nossa história. Porque essas pessoas são aqui do estado do Ceará e nasceram aqui como eu nasci, como o João, como o Davi, como a Maria Clara, como a Gabriela, como diversas outras pessoas, a Bianca. Diversas pessoas que nasceram aqui e que precisam conhecer aí a história dessas pessoas tão importantes. E aí eu já começo com uma. Essa daqui é a cacique pequena. Vocês sabem o que é um cacique? Não. Opa. É o líder que cuida da aldeia. Um líder, isso mesmo. Olha aí, é um líder. E os caciques, líderes, né, de uma aldeia, por muito tempo, por século, por anos, milênios, os caciques eram apenas homens na história
das comunidades indígenas, não só aqui no Ceará, mas no Brasil inteiro e até em outros também países. Eram sempre homens os caciques. No entanto, a cacique pequena, que vocês estão vendo aqui, ela está viva, ela vai romper com essa estrutura e a cacique pequena vai se tornar a primeira mulher cacique no Ceará, no Brasil e na América Latina. Olha aí que coisa legal. E ela é daqui do estado do Ceará. Ela vai romper, o pai dela vai falecer e aí ela vai ser a cacique representando aquela comunidade e se torna a primeira mulher cacique no Brasil. Porque até então apenas os homens poderiam ser caciques na história da construção das comunidades indígenas. E ela vai romper porque ela não vai só virar a primeira mulher cacique. Ela vai responder por aquela comunidade e, por causa disso, vai levar o seu nome para diversos outros estados do Brasil e para o mundo. Ela vai ficar conhecida, como eu disse, nacionalmente e internacionalmente. E ela é daqui, do ladinho. É vizinha aqui na Messejana, nessa comunidade, que é a Genipapo Canidé. E lá ela vai conhecer, né, outros caciques, né, e vai falar sobre a importância das mulheres como caciques, como lideranças políticas, a importância de mulheres na liderança de uma comunidade indígena. E com isso, outras mulheres também vão virar caciques depois dela. Isso aconteceu na década de 90, 95 exatamente. E é muito importante porque ela vai não só carregar a história de ser uma cacique, uma líder política, como também ela vai levar diversos benefícios para a sua comunidade, como a água, como escola, vai ter uma escola específica indígena, onde vocês estão em sala de aula e podem estudar. Lá vai ter também dentro da comunidade, para que as crianças não precisem sair, elas possam estudar lá e conhecer e reconhecer a sua história. E a cacique pequena faz parte do jogo. Quer me ajudar? É? Então... Obrigada, viu? Oi, Davi. Tem sim, verdade. Tem uma escola indígena lá, que é dos Tapebas, não me falha a memória, exatamente, que por sinal vai ter uma liderança aqui muito importante, que são dos Tapebas, que faz parte do jogo. E é uma escola indígena, que é uma escola específica, que vai ensinar o que vocês aprendem aqui também, é claro, mas com outras também relações. Por quê? Porque a população indígena, e a gente vai ver, eles têm uma relação muito forte com a natureza, né? Com o meio ambiente, essa relação com a natureza e tudo o que significa ela. Tanto que essas lideranças, a Luísa Canuto, que eu vou apresentar para vocês, ela é da comunidade Tabajaras. E eles são em Monsenhor Tabosa, é longe, já é mais longe aqui de Fortaleza. É isso mesmo, Davi. E ela representa, né? Ela, com outras mulheres indígenas, construiu o primeiro grupo do movimento de mulheres indígenas, e foi muito importante, porque, como eu falei da cacique pequena, quando ela se tornou cacique, foi a comunidade dela que escolheu. Mas não foi fácil quando ela chegou nacionalmente para a reunião com os outros caciques, que quando viram ela enquanto uma mulher cacique, foi bem difícil. No início não aceitavam tanto. Depois, ela de muito resistir, entenderam. Só tinham homens caciques. É tipo na história. Não quer dizer que é na cidade urbana. Como presidentes, exato. E como é importante, porque a cacique pequena vai nos mostrar que toda e qualquer mulher e homem podem fazer o que quiser. E aí eu falo em especial das mulheres diante da sociedade desigual ainda para as mulheres, né? O acesso à educação, um acesso, por exemplo, a ser cacique, que é algo tão importante, que é a maior liderança de representação na comunidade indígena. E quando a gente sai da comunidade indígena, como falou aqui o Pedro Levi, e aí a gente vai para o espaço urbano, as coisas acontecem também, que aí a gente vai ver quantas mulheres existem aí em cargos de poder, mulheres como presidentes de uma empresa e dentre outras coisas. Então é importante a gente observar isso. Pode passar, Pedro.
Obrigada. Outra coisa também, a gente vai conhecer o cacique Sotero. E aí ele é cacique em outra comunidade. E essa aqui é a comunidade Canidé, que fica lá em Aratuba, pertinho de Pacatuba ali. Já foi lá? É bonito, né? Verdade, verdade. Lá pertinho de Guaramiranga e tudo. Então, o cacique Sotero vai construir algo muito importante, que aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês sabem o que é um museu? Oi? Não é Canidé com C, é com K. Porque se escrevia-se não, escreve-se assim até hoje, porque também é de forma originária. É um nome tupi, ou não, porque eu falo tupi-guarani, mas existem outras línguas da população indígena. Por isso que é o K. Boa pergunta, viu? Verdade. A gente vai ter os canidés e vai ter os genipapos canidés, que são duas comunidades indígenas diferentes, que um é a cacique pequena, da comunidade Genipapo Canidé em Aquiraz, Messejana, e esse é o cacique Sotero em Canidé, que é uma comunidade já em Aratuba, ali pertinho de Pacatuba, Mulungu, esses lugares. E aqui uma pergunta. Vocês sabem o que é um museu? Sim. Alguém pode me responder? Peraí, Pedro, tu fica aqui, eu vou perguntar para ele e tu pergunta. Pronto, pode falar. Pedro. O museu também é onde ficam coisas históricas que aconteceram no passado. Coisas econômicas que é muito importante para a humanidade. Histórias importantes para a comunidade. Maria Clara. Partes da história. E, por último... Exatamente. Vocês estão aprendendo bem, viu? Vou dar um 10 para os professores de vocês. Olha aí. Olha aí. Então, segura. Segura, eu te peço, viu, Pedro? Então, o cacique Sotero, ele construiu um museu. Isso é muito importante. Opa, traga comigo. Ele construiu um museu e isso é muito importante, porque como vocês falaram aqui, diversas pessoas, é onde nós guardamos a história, pedaços de obras, pedaços, monumentos, produtos, armas. E o cacique Sotero, ele era da idade de vocês, desse tamanhozinho, quando ele percebeu a importância de guardar materiais da comunidade dele. E aí ele foi pegando as pedras importantes daquele local, as lanças, ele foi pegando diversos materiais que são muito comuns daquela comunidade que ele faz parte. E com isso ele foi juntando e guardando esses artefatos que eles chamam. E aí ele construiu um museu na casa dele. E cada um de nós podemos construir, porque é importante a gente guardar memórias. E aí a gente guarda de diversas formas. Uma foto, uma roupa, né? A roupa de quando a gente saiu do hospital, que a mãe da gente guarda, a roupinha do batizado, a foto, e dentre outras coisas, porque são memórias da nossa história. E é importante porque ele fala sobre a nossa história. E o cacique Sotero, ao construir esse museu, ele se tornou o primeiro museu do Ceará. Vai ser o primeiro museu indígena do estado do Ceará. E ele vai ficar muito conhecido nacionalmente, porque esse vai ser o segundo museu indígena do Brasil. Antes só existia um museu indígena em todo o país, e por causa do cacique Sotero, nasceu, né, foi criado o segundo museu indígena do estado do Ceará como um museu nacional. E aí é muito legal, porque ele vai, se você chegar lá, se vocês forem lá, ele vai adorar a presença de vocês. Ele é um senhor assim, bem idosinho, então ele vai conversar com vocês, tudo que vocês perguntarem ele vai responder, pode falar. O primeiro fica no norte, eu estou na dúvida só do estado. Na região norte. Verdade. Na região norte do Brasil. Nós ficamos no Nordeste, correto? Nós, o Ceará. E esse primeiro museu, ele fica na região norte. Eu só não vou confirmar, mas tenho quase certeza que fica no Pará. Certo? Aí qualquer coisa eu vou só pesquisar um pouquinho. Também, tem sim. Mas tem também muito prédio lá, muita coisa, viu? No Pará, quem já foi lá já viu.
Então, lá no Museu Indígena Canidé, né, que eu falei aqui, o cacique Sotero recebe vocês, ele está vivo, ele é um senhorzinho, né, e ele conversa sobre toda a memória daquela comunidade. E ele ficou conhecido nacionalmente e até internacionalmente, porque ele começou a ajudar a construção de museus de outros países também, principalmente países aqui na América Latina. Pode passar, Pedro. Obrigada. E aí a gente vai conhecer o Pajé Barbosa. Alguém sabe o que é pajé? É o curandeiro da aldeia. Exato. Alguém está assistindo Terra e Paixão, né? Aqui. Sim, né? Alguém mais? O curandeiro. Isso mesmo, é um líder religioso. A gente vai ter o líder político, que é o cacique. A gente tem do outro lado também, na mesma local, né? Na mesma comunidade, um líder religioso que é o Pajé. Esse é o Pajé Barbosa. Ele é dos Pitaguaris. É uma comunidade indígena que fica em Pacatuba ali. Alguém aqui já foi Maracanaú? Olha aí. Ele é Maracanaú / Pacatuba. Bem na divisa. E aí, ele é de lá, faleceu já. Ele, o Pajé Barbosa. Mas ele é um pajé. E o pajé tem uma tarefa. Que, como falou o nosso amigo... Oi, João. Foi ano passado, ele faleceu, 2022, faz um tempinho, vai fazer um ano já, que aí não se chama faleceu, na comunidade indígena se chama encantou, foi para a natureza. E é isso, quando se falecem os mais velhos, os indígenas ou também os mais novos, eles falam que as pessoas não morrem, elas apenas se encantam e elas retornam para a natureza. Essas comunidades indígenas. E aí o Pajé Barbosa se encantou, como eles chamam no ano passado, em 2022, né? E o Pajé Barbosa, desde pequeno, com os avós deles, os pais também, né? Ele aprendeu a tratar das ervas, cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza. E a partir das ervas, ele ajuda, né? Das plantas, das raízes, né? A cura. Não tem, às vezes a gente está com dor de cabeça, a mãe da gente dá um chá de camomila, chá de laranja, chá de camomila, né? Para dor de barriga, a gente toma chá de quê? Chá de boldo, isso mesmo. Olha aí, chá de boldo, marcela. Então, tem essas ervas para ajudar nas dores. Tem também, chá de marcela, Gabi. Uma plantinha, uma sementinha assim, pequenininha. Essas plantas, elas ajudam quanto ao corpo, né, nas dores físicas, e também o Pajé Barbosa ajudava nas dores espirituais, que aí ele fazia conversas, fazia rezas, que é muito comum, né? Se a comunidade indígena tem pajé, a Igreja Católica tem o quê? Padres, né? Tem a sua maior representação, que é quem? O maior representação da igreja, bispo, papa. A igreja evangélica tem o pastor. E cada religião, espiritismo, diversas religiões que existem não só no Brasil, mas no mundo, o budismo, o hinduísmo, cada uma tem a sua representação. Oi, Alana. Pronto, a Alana perguntou, ele ganhou, por conta disso, por cuidar, ele ganhou um prêmio, né, que foi o Tesouro Vivo da Cultura, mas também ganhou um prêmio da Unilab, de doutor honoris, é verdade, por todos os seus ensinamentos. Oi, Pedro. Diga o que significa tesouros vivos. Pronto, boa pergunta. Tesouros Vivos da Cultura. Existe, né, aquelas falas sobre, um museu é um local onde guarda a memória, que a gente conversou mais cedo, certo? Então, existe para além de museus, que são espaços com paredes, igual a escola da gente, igual o pátio, né? Paredes com ar-condicionado, existem também os museus vivos, que são pessoas.
E o Pajé Barbosa é um museu vivo porque eles têm a história de todo o seu povo, de toda a sua comunidade. Por isso que ele se chama aí um tesouro vivo, porque são pessoas vivas, ou também já que faleceram, mas que viveram, são seres humanos que contam a história da cultura do estado do Ceará. Por isso, viu, Pedro? É legal, né? E tem várias. Pode passar, Pedro. Obrigada. E aqui, né, por fim, o quinto e último elemento da comunidade indígena, que é os tapebas. Falaram aqui dos tapebas. É o Weber Tapeba. O Weber, ele é advogado, ele está vivo, né? E o Weber tem uma tarefa muito importante. O Weber hoje é o primeiro secretário... Oi? Ele tá, é porque está um pouquinho diferente. Oi? Está um pouquinho diferente na imagem da cartinha, mas na imagem é porque ele pinta o rosto. É urucum, que é o mesmo do coloral. Não tem o coloral? O nome daquela semente que faz coloral é urucum, que eles pintam o rosto. Mas aí na imagem da cartinha vocês veem melhor. E ele se pinta, o Weber, porque as pinturas significam luta para a comunidade indígena. Isso é muito legal. Isso mesmo, luta. E aí o Weber é advogado, ele é vereador, foi um dos primeiros vereadores indígenas a ganhar em Caucaia, né? E tem mais, ele é o primeiro secretário da Secretaria Indígena do país, lá do Ministério da Saúde, né? Secretaria Indígena de Saúde. E isso é legal porque é a primeira vez na história que um indígena é o secretário de saúde. Apesar da pasta, né, já dizer isso, Secretaria de Saúde Indígena, nunca nenhum indígena tomou posse. Tá sim. Tá. O Weber deve ter 45 anos, ele é novo. Ele é novo, ele. Ele é novo. Ele só olhou assim, né? Ele é novo, ele é novo. Porque os outros são mais velhinhos, por exemplo. O Cacique Sotero já tem mais de 70 anos. Só o Pajé Barbosa que não está vivo. Aí a gente vai conhecer agora outros personagens. Tem alguma pergunta, gente, sobre o Weber? O Weber, ele é novo, né? Vocês estão vendo, me perguntaram, realmente ele é novo, tem 45 anos ele. E ele é muito acessível, viu, Weber? Conversa com vocês. Ele é da comunidade Tapeba, que é bem pertinho daqui, que tem um local, que tem uma escola também indígena e que eles têm diversas formações. E o Weber faz parte, né, tão importante porque ele agora está em Brasília, lá no Ministério da Saúde, discutindo sobre a saúde da população indígena do país inteiro. Pode passar, Pedro. Pode passar. Pronto. E depois de conhecer o Weber, a gente vai para a parte 2 dessas cartas da população indígena. Por quê? São os símbolos. Isso mesmo. Porque para jogar não precisa encontrar um par? Então, todas as... Vocês vão verificar os símbolos, todos os símbolos. Pode perguntar. Na comunidade indígena, existem aqueles casos assim, tipo policiais assim, tipo eles protegem não seriam policiais, não, porque isso é muito nosso, né? Das capitais, né? Policiais. Mas existem uns conselhos onde eles protegem aquela comunidade. E aí, nesse conselho, por exemplo, se alguém faz alguma coisa errada, por exemplo, roubar, aí o conselho vai ter que conversar e vai descobrir o que é que faz, as punições, tudo isso. Eles têm, essas comunidades indígenas, não só aqui do Ceará, mas todas as comunidades indígenas, eles têm rituais, eles têm formas aí de uma cultura, de uma construção bem diferente da nossa. Não a ponto de aí, é muito diferente, então não é a nossa. Não, é algumas coisas. Como eu disse para vocês, o Pajé Barbosa, o Cacique Sotero, tudo, eles têm uma relação, que aí é um ponto que eu vou mostrar para vocês, e as cartas dizem isso, que é o verde, que é a natureza. Então, tudo gira em torno desse local. Tudo gira em torno desse lugar de aprendizado da natureza, dos elementos do ar, do fogo, que às vezes a gente acaba se perdendo, principalmente para quem mora nas grandes cidades. E eles buscam continuar com essas tradições. Por isso essas comunidades indígenas são tão importantes e históricas, né? Porque elas levam
Aí, e elas carregam, não só levam, né? Mas carregam aí uma memória sobre o seu lugar e sua identidade. E aí, os símbolos também têm a ver. Por exemplo, vocês vão ver o símbolo do arco e flecha, que vocês já conhecem, né? Aqui falaram sobre... Pode passar, Pedro? Obrigada. Aqui vocês vão ver o cocá, que é o que a cacique pequena usa. O cacique solteiro utiliza também. E o cocá, que representa essa liderança política. Pode passar. É tipo uma coroa. Se para reis, né? Por exemplo, na Europa, você usa uma coroa, a rainha, né? A rainha Elizabeth, diversos reis e rainhas usam coroas. Para a população indígena, o cocá é a sua coroa, é a sua forma de representar uma liderança. E o modelo do cocá, isso é muito importante, é uma pergunta legal. Pode voltar, por favor, Pedro? Pronto. O cocá, ele tem também as representações. A forma como ele coloca, o modelo dele, por exemplo, se você for uma pessoa jovem que é casada, se você é uma pessoa jovem que não é casada, se você já é uma pessoa viúva, o cocá também representa isso, até nessas comunidades. Os homens e quais são os seus cargos, tudo isso, eles têm esses diálogos a partir até do formato do cocá. Isso é bem legal. Eu pensava que era só das cores. Não só as cores, tem alguns até que falam também das cores, mas tem algumas representações, e isso é bem legal, viu? Pode. A lança que vocês sabem, né? Até falei da luta ali, que perguntaram da resistência. Essa lança é de uma liderança, que é a Luísa Canuto, que é uma líder tabajara, e essa lança foi ela que fez, porque é a dela. Lá os tabajaras, lá em Museu Tabosa, é muito legal, é uma comunidade indígena que eles criam as próprias lanças. Não é só ter uma lança. Cada um vai confeccionar a sua lança, vai ter que ir na floresta, vai ter que buscar aquela madeira para produzir a sua lança conforme o seu perfil. Tanto que a dela é desse jeito, com essas cores e tudo, porque é a lança dela. Então, cada um vai aprender com os mais velhos como é que constrói a sua lança e constrói a sua. Pode passar, Pedro. Exatamente, maracá. O maracá é tipo um instrumento, símbolo não. É um instrumento que faz zoadinha. A gente bate, né? Maracá, maracá. De fazer música. E aí é muito importante esse maracá, porque ele é de madeira, né? E ele é utilizado em muitas aldeias das comunidades indígenas para fazer o toque, né? Para tocar. E aí, essa música vai entoar, que eles falam, um ritmo musical para se conectar com a ancestralidade, com o sagrado. Existe uma comunidade indígena, por exemplo, na Amazônia, que ela fala que Deus é vibração, ritmo. Pode falar. Sim. Existem vários países. O México, por exemplo, as comunidades indígenas do México utilizam muito elas. No México, no Chile também, diversos lugares. Aqui no Brasil, não só a comunidade indígenas daqui, mas diversos em outros estados também e regiões do Brasil também usam o maracá. Porque é um ritmo, ele serve, né, para marcar um ritmo e fazer as danças, as festas, os torés, né, que eles chamam, os festejos daquele lugar. E é muito importante para eles o maracá. Viu? É muito legal. Pode passar, Pedro. O mocororó. O mocororó, e aí esse é legal porque o mocororó, né? Um nome diferente. Vocês estão vendo aí a imagem, né? Que é uma garrafa. Pronto, eu já ia perguntar qual era. Aí a fruta aí dentro. É um caju, correto? Então, pois é. É uma bebida típica do Ceará. Porque o caju é muito típico nosso, né? Ceará. Cajuína, verdade. O que mais que faz com caju? Cajuína. Doce de caju. Adoro doce de caju. Olha aí. Como o caju parou ali dentro? Boa pergunta. Cajuína. Essa não é a cajuína, mas também é para beber. É o mocororó. É uma bebida produzida a partir da fermentação de vegetais e raízes junto com o caju. E aí o produto principal
principal, por estar lá dentro, é o caju, porque é uma bebida sagrada, principalmente para as comunidades aqui do estado do Ceará. Como ela é fermentada, ela fica assim, a fermentação acaba deixando ela bem forte. E aí vocês podem, porque não é que ela seja álcool ainda, mas precisa de orientação. Então, só quem bebe são os mais velhos ou os jovens que têm um acompanhamento com os mais velhos. As crianças não bebem. Tem álcool. Com a fermentação, ela tem sim. E ela é utilizada muito nos festejos, né? Então, por ela ser uma bebida sagrada, não se bebe por ter álcool, né? Como outras bebidas. Às vezes o pai da gente, a mãe da gente, o primo bebe uma cerveja. Isso não se bebe para curtição. Ele só se bebe em festas sagradas. Então, é muito específico o Mocororó. Ele só acontece, tem até uma festa que aconteceu agora, no início desse mês. Eles só são bebidos, não é para você beber para ficar embriagado, é apenas no momento de festas sagradas. Então, a orientação é só com o pajé para receber, para poder você acessar, para você beber. E aí precisa que seja aceito, aprovado do porquê que você vai beber. Então, tudo isso tem uma orientação. E essa bebida, ela é muito típica daqui do estado do Ceará por conta do caju. Isso é muito importante. Então, é uma coisa muito nossa. Pode passar, Pedro. Pode passar. Agora, a gente vai entrar na segunda parte. A gente falou na primeira parte da comunidade indígena. Isso mesmo. Agora a gente vai falar sobre as comunidades negras aqui do estado do Ceará. E aí de lideranças negras. E para falar disso, né, ontem foi o quê? Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra. Por que é o Dia da Consciência Negra? Também, verdade. A história dos negros que foram escravizados. Exato. Olha aí, gostei. Olha aí, gostei, viu? O dia 20 de novembro, ele foi escolhido por causa também de Zumbi dos Palmares. Isso mesmo, de Zumbi dos Palmares. Que tem aí uma história de resistência e de luta, né? Pela libertação de pessoas que foram escravizadas. Gostei muito, viu, Thaís? Obrigada, viu? Então, é muito importante a gente saber que o dia 20 é para discutir sobre essas populações que fazem parte da nossa história. Aqui no estado do Ceará, nós temos um grande número de pessoas negras, né? Mulheres, homens, crianças, jovens, negros e negras que precisam aí conhecer e reconhecer as suas histórias, as suas origens. E aí, pensando isso, eu escolhi 5 lideranças. A primeira vocês conhecem, né? Quem aqui já foi no Dragão do Mar? Pronto. Então, o Dragão do Mar tem um nome, o Centro Dragão do Mar tem esse nome por causa dele. Dragão do Mar. Porque o Dragão do Mar foi uma grande liderança jangadeiro, né? Um jangadeiro que é filho também de jangadeiros e que resolveu um dia dar um basta e dizer: não, eu não levo mais. Que aí ele vivia no porto, né? Um porto aqui em Fortaleza, que ia até os barcos, pegavam os negros escravizados que vinham nos navios, né? Os negros traziam da África, né? Do continente africano, trazia para cá e quando chegava, as jangadas traziam para a terra. E Dragão do Mar, junto com outros jangadeiros, disseram: não, basta, eu não faço mais isso. E eles resistiram e por isso o estado do Ceará é o primeiro estado a o quê? A abolir a escravidão no Brasil. Tanto que o Ceará vai ficar reconhecido nacionalmente como o primeiro estado a abolir, né, a escravidão. E isso é importante, porque Dragão do Mar tem uma tarefa, mas ele não está só. Porque essas lutas, essas resistências, é muito importante a gente entender. Não se faz sozinho. Nelson Mandela, né, eu já ouvi falar, né, Nelson Mandela. Ele também andava com outras pessoas. Essas lideranças indígenas, a cacique pequena, ela não virou cacique só porque ela quis. A comunidade apoiou ela. Então, esses trabalhos são tudo em comunidade, tudo de forma coletiva. Era o apelido dele, né? Que ele era
falavam, né? Até me perguntou mais cedo, assim, o que se dizia era porque era um apelido dele, porque ele era muito rápido e tudo, né? Mas a gente acabou não colocando muitas informações sobre o porquê do nome, porque o nome dele não é Dragão do Mar, mas é o apelido dele. Assim como a gente tem apelido, Francisco da Matilde. Francisco da Matilde, é. Francisco da Matilde. É, Francisco da Matilde. É porque tem os dois, né? Tem o Francisco, que é o esposo da Preta Tia Simoa, e o Francisco da Matilde. Que é o nome da estação, pronto. Que é por isso que eu sempre lembro. A estação de metrô, pode perguntar. Hã? Porque era o apelido dele. Ele era chamado... Ele até é muito conhecido como Dragão do Mar, tanto que quase nunca se fala. Quando vocês forem lá no Centro Cultural do Dragão do Mar, vocês vão ver até uma estátua dele. Aí tem o nome dele completo mesmo. Mas ele é muito conhecido, na verdade, como Dragão do Mar. Ele e os outros companheiros dele que ajudaram nessa história, né? Pode passar. E aí o Pedro passou para outra liderança também muito importante, que é a Dona Bibiu. A Dona Bibiu, ela é tataraneta, tem até no material, do fundador dessa comunidade quilombola. Alguém sabe me dizer o que é uma comunidade quilombola? Pronto, isso mesmo. Era uma comunidade onde negros escravizados, né? E população indígena também, porque ela também foi escravizada, né? As populações indígenas, os indígenas, eles fugiam e criavam uma grande comunidade. Foi lá que nasceu Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, o porquê do dia 20 de novembro. Então, é muito importante a gente saber mesmo o que são essas comunidades. E elas existem até hoje, essas comunidades. Nós temos diversas aqui no estado do Ceará. Aqui, por exemplo, a gente vai apresenta a comunidade quilombola Conceição dos Caetanos. Tá viva. Está. Ela é uma senhorinha, Dona Bibiu, muito simpática. Se você perguntar para ela, ela conta a história de fundação. A Dona Bibiu tem 85. Hã? O avô, o tataravô dela foi. Aí ele foge e constrói essa comunidade quilombola com outras pessoas. Ele é o fundador dessa comunidade quilombola que fica lá em Tururu, ali para a banda de Tapipoca. E essa comunidade, ela é histórica porque o fato dela ser tataravó de um dos primeiros quilombos do estado do Ceará, porque são dois quilombos que nasceram quase que juntos, é esse, Conceição dos Caetanos, e outro que é Lagoa Seca. Os dois ficam em Tururu. E eles são históricos, porque eles vão ser os primeiros a ter a certificação, que é o direito pela terra, para ser confirmado mesmo que ali é uma comunidade quilombola. E a Dona Bibiu, ela não só tem esse histórico, mas também a Dona Bibiu achou muito importante que a escola existisse dentro da comunidade quilombola. Então ela leva as escolas para lá, ela ajuda na fundação da primeira escola, tem uma biblioteca com o nome dela lá dentro da comunidade, que é muito importante. Hoje quem cuida são os netos dela. Então a Dona Bibiu, ela tem um papel muito importante porque ela vai ajudar a comunidade quilombola a levar educação, saúde e também os temas sobre a população negra. Pode passar, Pedro. Pronto, aí tem a Preta Tia Simoa. Lembra que eu falei sobre a coletividade na luta? Vocês lembram? Então, a Preta Tia Simoa, ela ajudou também no período dos jangadeiros. Ela era parceira dos Dragão do Mar na época. E a Preta Tia Simoa ajudou a abolir a escravidão aqui no estado do Ceará. No entanto, a Preta Tia Simoa, ela não é conhecida. Alguém aqui já tinha ouvido falar dela? Viu? Ela não é tão conhecida e só tem essa foto dela, viu, gente? A gente não achou outra. Por quê? Porque a história gosta, muitas vezes, né, por ser feita de pessoas, né, ela gosta de esquecer de apagar algumas histórias. E a história de Preta Tia Simoa foi apagada por ela ser mulher. Esse é o primeiro ponto, né? Então, não se sabe a história dela, né? Por exemplo, a gente não sabe o nome dela. A gente só sabe que
ela tinha um nome, carregava esse nome, né? Preta Tia Simoa. A gente não sabe onde ela nasceu, porque, por exemplo, o Dragão do Mar a gente sabe que nasceu em Canoa Quebrada, a gente sabe o ano que ele nasceu. Mas ela a gente não sabe de nada. Nem a data de nascimento dela, nem a história dela e onde ela faleceu também, a gente não sabe. Mas sabe da importância. Vou deixar aqui, sabe da importância dela para a história. Então, nós trouxemos ela, né, colocamos no jogo para poder ter a certeza de que não podemos esquecer a história da Preta Tia Simoa. Pode passar. A Lúcia Simão, e aí a gente já está chegando no fim, ela tá viva, a Lúcia Simão, antes que perguntem, tá viva. A Preta Tia Simoa já faleceu faz muito tempo, 10 séculos. Mas a Lúcia Simão, ela é fundadora do primeiro grupo do movimento negro organizado aqui no Ceará. Ela é lá da Barra do Ceará, para quem já foi na Barra, né, na praia, ela mora lá pertinho, e ela fundou o Grupom, que é o Grupo de União e Consciência Negra, que foi muito importante porque difundiu a história do povo negro aqui do estado do Ceará. Então, a Lúcia, ela tem 75 anos, 76, eu acho, até encontrá-la ontem. Mas ela teve uns problemas de saúde. Quase. Ela teve problema de saúde. Eu falei com ela. Ela é muito simpática, viu, gente? 75, acho, quase 76, a Lúcia. Tá viva. Ela é lá do Barra do Ceará. Hã? Vou, sim. E pode passar, Pedro. E por fim, o Raimundo Alves. Que é o Raimundo Alves, o apelido dele é Boca Aberta. É o Raimundo Boca Aberta. O pai dele chamava ele assim. Era o pai dele que ele ficava com a boca aberta direto. E o Raimundo Alves é do maracatu. Alguém aqui já viu o maracatu? É um tipo de dança, né? É um tipo de apresentação artística muito importante, carnavalesca. Oi, pode perguntar. Oi? Ele tá fazendo uma emissora que eu trabalho. Emissora? Não trabalho nem em emissora. Não sou, já eu falo de onde eu trabalho, viu? Mas não é jornal, não é nada disso, apesar de ser jornalista. O Raimundo Alves, ele é o fundador do maracatu aqui no estado do Ceará. Ele é novo ainda, jovem, foi para Pernambuco e chegando lá em Pernambuco, ele aprendeu sobre o carnaval de lá, a partir do maracatu, e trouxe esse tipo de apresentação artística, né, com elementos, né, da música negra, tudo isso para trabalhar aí o maracatu. E isso foi muito importante, porque ajudou muito a conhecer o maracatu aqui no estado do Ceará. Pode passar, Pedro. E aí os ícones também respondem. A jangada, quem é o Dragão do Mar? É a jangada que faz o seu símbolo, né? Que é a relação de Dragão do Mar com a jangada para a libertação. Pode passar. A circularidade, pode passar. O punho erguido, que é o do movimento negro, Nelson Mandela. Quem assistiu aqui os Panteras Negras? Eu. Pronto. Exatamente. Pode passar, Pedro. O estandarte do maracatu. E esse estandarte é o que representa aí o primeiro maracatu mesmo no estado do Ceará. E por fim, o turbante da Preta Tia Simoa. E aí eu apresento para vocês esse jogo que eu deixo aqui e também, para ir fechando, o livro. Esse livro é um livro que eu escrevi, né? É o livro Aiô. É o nome Iorubá, que significa alegria. É Aiô, a menina que criou o mundo. É a história de uma menina em uma comunidade quilombola que vai se ver, né? Vai se deparar com esse lugar de ser menina, onde os irmãos delas não deixam ela brincar com eles, porque ele disse que estão brincando coisas de menina e menina não pode. E ela é o quê? Exatamente, muito machista, gostei. Exatamente. Mas ela, a Iô, ela vai combater isso a partir da sua inteligência. Ela é muito perspicaz.
perspicaz, ela é muito curiosa. E tudo isso vai ser contado de como ela vai entender e como ela vai praticar esse lugar para discutir e para combater, igual com uma cacique pequena. E vai ficar aqui o livro para vocês, para quem quiser ler, viu? Para acessar e tudo. Pronto. Primeira pergunta, né? Para as perguntas, para a gente ir deixando. O jogo. Pedro, me faz um favor. Fica aí, fica aí. Vocês estão vendo aí que com essa borda aqui? Amarelo. Volta aí, Pedro. Pode voltar. Volta, volta. Ah, pronto, parou? Que cor é a personagem aqui, as bordas? Amarelo. Todos os símbolos da população negra e os personagens são que cor, então? Amarelo. Olha aí, vocês já entenderam. Pronto, parou, Pedro? Que cor aqui são as bordas da população indígena? Verde. É só por causa da cor, mas é verde. Verde, porque tem uma relação direta com a... Exato, porque o amarelo tem uma relação com o pan-africanismo da população negra e o verde com a natureza. E aí, pronto, parou. E os personagens são que cor a borda? Exatamente. Então a gente faz conexões na hora do jogo a partir das cores primárias, que são o quê? O verde para a população indígena e o amarelo? Exatamente. Mas aí tem um outro ponto. E aí, só passar aqui, Pedro. Só um minutinho. Aqui vocês vão ver uma coisa. Aí eu vou mostrar para vocês. O Weber é uma liderança com a borda verde, correto? Sim. Que cor é o fundo da carta do Weber? Amarelo. Amarelo. Aí o Pedro vai passar para cá. Peraí. Pronto, tá. Que cor é a lança? O arco e flecha, perdão? O fundo? Exatamente. Pode passar para cá? Pronto, tá bom. Aqui. Que cor é o fundo do cocá? O Weber combina mais com o arco e flecha ou com o cocá? Oi? Com o arco e flecha. Por quê? Porque o arco e flecha é o quê? E a cor do fundo do Weber é o quê? São as cores que fazem, a jogabilidade vem a partir também do visual. Então, a primeira são as bordas, todos os símbolos e lideranças verdes, que são os indígenas, eles se completam. E quando eu pego a carta, que são essas cartinhas aqui, eu vou pegando, aí eu tenho que encontrar o símbolo que combina com a borda, que é o amarelo aqui, e o seu fundo, aqui é rosa. Então, eu tenho que encontrar o símbolo rosa. E se eu tiver dúvida, além dessas duas possibilidades, que é a cor das bordas e a cor do fundo, ainda tem o texto que me ajuda. Porque o texto, ele diz, ó, o cocá é um ornamento utilizado na cabeça. É símbolo de orgulho e é usado como identidade para caciques. E aí eu vou ter caciques lá no jogo, mas eu tenho que achar o cacique que usa esse cocá. Pode falar. Exatamente. A gente pensou em tudo, viu, Pedro? Madeira. Oh, perdão, é papel. Só que é um papelão, bem grosso, viu? Tanto ele é grande, do tamanho de um celular, a carta, como ele é grossinho. E ele é fosco para ficar melhor, porque aí não mancha, vocês podem tocar tranquilamente. Ele é bem grossinho. Penas, armações, alguns arames, essas coisas. Aí, e é legal porque o Pedro perguntou uma coisa. Tu pode repetir, Pedro, pergunta? Exatamente, a gente pensou sobre acessibilidade. Se a pessoa não percebe as cores, ela vai olhar os textos. E nos textos, todos têm palavras-chave que levam a sua liderança. A cacique pequena, por exemplo, no texto dela, ela vai falar sobre o cocá e sobre a importância de lideranças a partir do cocá. E o texto do mesmo jeito. Então, tudo vai se conectando. E se a gente tiver dúvida, é só pegar, e aí tem uma cartilha, o jogo, e na cartilha
tem lá só para confirmar. Quando eu juntar os dois símbolos, os duas cartas, né, perdão, símbolo e liderança, aí eu olho para ver se tem certeza. Professora, né? E para quem, a outra pergunta também interessante, e para quem não vê, como é que faz? Como é que pode? Ah, uma coisa que eu não falei na turma anterior, verdade. E se tiver um aluno que não pode ver, professora? A caixa tem um QR Codezinho, que ele é em alto relevo, ele é braille para pessoas, crianças, né, adolescentes, adultos que não podem ver, eles possam tocar e com o QR Code ele passa aqui o celularzinho, faz a leitura e o jogo ele está online em audiodescrição. Aí a pessoa que não pode ver, ela pode jogar porque o jogo vai estar todo em áudio para ela. Viu? Isso é muito importante. Exato, Thaís, é isso mesmo, inclusão. Oi, como é? Para quem é surdo, tem legendas, viu? Na plataforma. Aí a gente precisa de uma orientação da pessoa, assim, né? Tem uma pessoa com orientando. Mas a gente tenta, os materiais a gente tenta trabalhar com inclusão nesse sentido, né? Para que, por exemplo, uma pessoa daltônica possa saber como é que pode encontrar, uma pessoa com deficiência visual vai escutar o jogo todinho para poder jogar, certo? Uma pessoa surda vai ter aí o jogo também em legenda na plataforma online e aqui, né? E é isso. Oi? Pronto, sobre venda. Como é teu nome? Gabriela. Gabi, a Gabi perguntou uma coisa. Os jogos, gente, eles estão vindo para as escolas gratuitamente. Foram produzidos, né, para deixar nas escolas. Não todos, porque não são assim, não são muitos jogos, né? Foram feitos por um grupo de amigos a partir de um edital. E aí depois os professores também podem explicar para vocês mais sobre o que significa essas seleções. Mas aí ele vem gratuitamente para a escola. A venda também é feita, mas não nesse primeiro momento, porque a gente está finalizando a entrega para as escolas e aí vai o trâmite de licenças, essas coisas, porque ele vai ser vendido a partir do próximo ano. Esse é da biblioteca. Oi. Vai ser quanto? O jogo não sei ainda, vai depender ainda das... Vai ser 2? Mas com certeza vocês vão ficar cientes. Eu vou passar professor e tudo, para quem quiser, por conta dessa possibilidade, né? Que tem um jogo em casa, né? O livro está na biblioteca e também aí esse está à venda. Eu já estou vendendo, então fiquem à vontade se quiserem mostrar o pai da mãe de vocês. Viu? Pronto, acho que é isso, né? Só passar aqui para a professora. Então, gente, gostaram? Muito bem, muito bem. Então a gente gostaria de agradecer, né, a Luizete pela presença dela aqui na escola hoje. Agradecer também. Peraí. Obrigada, Inácio. Agradecer também por ganharmos o jogo, certo? E o jogo vai estar disponível para a gente jogar na sexta-feira, na sala do 7º D, que será a sala de jogos e brincadeiras da Afro Brasileira.